A ocupação humana das terras onde viria a se estabelecer a cidade de Cabo Frio teve início há mais ou menos 6.000 anos. Historiadores acreditam que um pequeno bando nômade tenha chegado em canoas pelo mar e acampado no Morro dos Índios, uma pequena ilha rochosa na atual Barra da Lagoa de Araruama e ponto litorâneo extremo da margem da restinga do Canal do Itajuru. Há mais de 1.500 anos, os guerreiros indígenas tupinambás começaram a conquista do litoral da região. Os indígenas tupinambás batizaram a região de Cabo Frio como jecai, um tempero feito à base de sal grosso e pimenta. Em 1503, a terceira expedição naval portuguesa para reconhecimento do litoral brasileiro sofreu um naufrágio em Fernando de Noronha, e a frota remanescente se dispersou. 2 navios, sob o comando de Américo Vespúcio, seguiram viagem até a Bahia e depois até Cabo Frio. Junto ao porto da Barra de Araruama, os expedicionários construíram e guarneceram uma feitoria para explorar o pau-brasil, abundante à margem continental da lagoa. Posteriormente, essa feitoria foi destruída pelos tupinambás, em função das desavenças que ocorreram entre eles. Os franceses traficavam pau-brasil e outras mercadorias com os indígenas na costa brasileira, desde 1504. Durante as 3 primeiras décadas do século XVI, praticamente restringiram sua atuação ao litoral da região Nordeste. A partir de 1540, por causa do rigoroso policiamento naval português nestes mares, os franceses exploraram o litoral e levantaram os recursos necessários para a exploração de Cabo Frio. Em 1556, construíram uma fortaleza para a exploração de pau-brasil, na mesma ilhota utilizada anteriormente pelos portugueses, junto ao porto da Barra de Araruama. A Casa da Pedra, que ampliou e consolidou o domínio francês no litoral sudeste, iniciado com a fortaleza de Villegagnon, no Rio de Janeiro, um ano antes. Em 1575, ocorreu a chamada Guerra de Cabo Frio. O governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, reuniu um poderoso exército com soldados da Guanabara, São Vicente e Espírito Santo, apoiado por grande tropa tupiniquim catequizada. Os oficiais e soldados seguiram por terra e mar, tendo como objetivo liquidar o último bastião da Confederação dos Tamoios e acabar com o domínio francês que já durava 20 anos em Cabo Frio. Após o cerco e a rendição da fortaleza, os portugueses saíram vitoriosos. Embora os portugueses não tivessem colonizado Cabo Frio, após a Guerra de 1575, estabeleceram um bloqueio naval eficiente com base na cidade do Rio de Janeiro. Mas entre 1580 e 1615, com a perda da independência de Portugal para a Espanha, o porto de Araruama voltou a ser frequentado por navios franceses, ingleses e holandeses, em busca de pau-brasil. Em 1615, o governador do Rio de Janeiro, Constantino Menelau, associou-se secretamente aos ingleses para traficar pau-brasil em Cabo Frio. Neste mesmo ano, o governador foi obrigado a combater navios holandeses que aportavam na região. Voltou a Cabo Frio para expulsar os ingleses que o haviam enganado e construiu uma fortaleza na ilha utilizada anteriormente pelos portugueses e franceses, junto ao porto da Barra de Araruama. Finalmente, Constantino Menelau recebeu ordens do rei Filipe III da Espanha para mais uma vez retornar à região e estabelecer uma povoação. Em 13 de novembro de 1615, junto à Barra de Araruama, com a ajuda de aproximadamente 400 homens brancos e indígenas catequizados, levantou a fortaleza de Santo Inácio e fundou a cidade de Santa Helena do Cabo Frio. Em 1616, Estevão Gomes, rico fazendeiro e comerciante de escravizados negros no Rio de Janeiro, foi nomeado capitão-mor de Cabo Frio e transferiu o sítio da povoação colonial para o atual bairro da Passagem, rebatizando-a como cidade de Nossa Senhora da Assunção do Cabo Frio, pois quando terminavam a construção da igreja matriz, a imagem que havia chegado para a igreja era de Nossa Senhora da Assunção, ao invés da imagem da padroeira Santa Helena. Iniciou-se também o desmonte da fortaleza de Santo Inácio e, simultaneamente, a construção do Forte de São Mateus, terminado em 1620. Em 1617, Estevão Gomes apoiou o estabelecimento da aldeia de indígenas de São Pedro do Cabo Frio, pelos jesuítas, que abrigou aproximadamente 500 tupiniquins catequizados, com o objetivo de evitar desembarque inimigo europeu na costa. Os poucos habitantes da cidade passaram a se dedicar à pesca e à exploração das salinas naturais da lagoa.
Em 1619, o governo da metrópole criou a Capitania Real de Cabo Frio, que ficou diretamente subordinada à autoridade colonial da Bahia e totalmente independente da capitania do Rio de Janeiro. Em 1640, ocorreu a libertação de Portugal do domínio espanhol. Entre 1650 e 1660, a grave crise do sal português que desabasteceu o Brasil chamou a atenção metropolitana para a cristalização natural do produto na Lagoa de Araruama. Com esse impulso dado à economia, o novo centro urbano era levantado junto à atual Praça Porto Rocha. Foram construídos a igreja de Nossa Senhora da Assunção e o sobrado da Câmara e da Cadeia, que formavam o Largo da Matriz. Em 1696, os franciscanos inauguraram o convento de Nossa Senhora dos Anjos, próximo à fonte do Itajuru, consolidando o perímetro histórico do novo centro administrativo, religioso e colonial. Já no final do século XVII, o desenvolvimento urbano de Cabo Frio novamente estancou, basicamente por dois motivos. A aldeia de indígenas de São Pedro, sob jurisdição dos jesuítas e com população de aproximadamente 2.000 habitantes, não conseguia mais impedir desembarque de inimigos em Búzios. E por isso, a exploração das salinas naturais, primeira e maior riqueza dos colonizadores, foi terminantemente proibida. No entanto, essa ordem não foi cumprida, levando ao tráfico do produto marinho. A Câmara passou então a arrendar as praias do Cabo e em Búzios. Foram construídos 2 engenhos para a produção de aguardente em Araruama e erguida pelos jesuítas a Fazenda Campos Novos, futuro estabelecimento agropecuário, modelo e foco importante de colonização do atual distrito de Tamoios. Inicialmente, a fazenda foi destinada à criação de gado, para o abastecimento de açougues cariocas e de lavras de ouro nas Minas Gerais. Já no início do século XVIII, o Forte de São Mateus foi guarnecido e rearmado. A defesa da capitania passou a contar também com 1/3 de infantaria, além de um regimento de cavalaria. A cidade de Cabo Frio expandiu-se, sendo aumentada a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída a capela de Nossa Senhora da Guia, no Morro do Itajuru, e a igreja de São Benedito, no Largo da Passagem. A Câmara de Cabo Frio apoiou com entusiasmo a independência do Brasil em 1822, fazendo-se representar nos festejos em homenagem a Dom Pedro I. Sendo depois recompensada, o major engenheiro Bellegarde, enviado pelo governo imperial, construiu um farol na ilha do Cabo Frio para evitar naufrágios. Por conta própria, Bellegarde e outros cidadãos levantaram o prédio da Caritas, destinado a abrigar e educar recém-nascidos de mães solteiras pobres, que eram deixados à porta durante a noite, onde eram recolhidos. Por fim, Bellegarde projetou as primeiras ruas da cidade de Cabo Frio, promovendo assim o primeiro plano de urbanização da cidade. A visita que Dom Pedro II fez à cidade, em 1847, estreitou as relações especiais que Cabo Frio mantinha com o governo imperial, tendo sido doada uma quantia para a construção da cobertura da fonte do Itajuru e outra para a Caritas, com o objetivo de facilitar sua manutenção e instalar uma enfermaria, que mostrou-se de grande utilidade por ocasião das devastadoras epidemias de febre amarela e varíola que assolaram a região durante o século XIX. O nome da cidade de Cabo Frio se dá devido ao cabo ser um acidente geográfico e devido às correntes marítimas locais possuírem uma temperatura substancialmente mais fria que as temperaturas normais das águas da costa brasileira. Atualmente, esse fenômeno é conhecido como ressurgência. Eu espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre a história de Cabo Frio com a ajuda desse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.